Talvez você também tenha visto alguma notícia sobre essa possível guerra acontecendo do outro lado do mundo e pensou exatamente isso. O que isso tem a ver comigo aqui no Brasil? Parece algo distante. Parece algo que não tem impacto nenhum na nossa vida. Afinal, é um conflito acontecendo em outro continente, com países que estão a milhares de quilômetros daqui. Só que a realidade é bem diferente disso. E antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Na sua opinião, se uma guerra grande realmente começar, o que você acha que vai acontecer aqui no Brasil? Os preços vão subir? A gasolina vai disparar? O dólar vai subir? Ou você acha que não muda nada na nossa vida? Comenta aqui embaixo porque a sua resposta pode surpreender muita gente. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Hoje o mundo é completamente conectado. A gente vive em um planeta onde praticamente tudo depende de alguma coisa que vem de outro país. E quando alguma coisa grande acontece em um ponto do planeta, o efeito acaba se espalhando para todos os outros lugares. É o famoso efeito dominó. Muita gente olha para uma possível guerra e pensa apenas em uma coisa: bomba, conflito militar, soldados e destruição. Mas existe um lado que pouca gente comenta, que é o impacto econômico. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quando existe um conflito grande entre países importantes, a primeira coisa que entra em risco é o abastecimento de energia do planeta. E quando eu falo energia, estou falando principalmente de petróleo. Talvez você pense que petróleo só serve para gasolina, só para encher o tanque do carro, só para você ir até o trabalho ou fazer uma viagem. Mas a verdade é que o petróleo está presente em praticamente tudo que existe na nossa vida. Absolutamente tudo. Vou te dar um exemplo simples. Imagina essa garrafa de plástico que alguém tem na mão. Parece uma coisa totalmente comum, simples, barata. Só que essa garrafa provavelmente foi fabricada em outro país, atravessou o oceano dentro de um navio, chegou em um porto, foi transportada por caminhões, passou por centro de distribuição e depois chegou em uma loja. Todo esse processo depende de combustível. Agora pensa no arroz que você compra no mercado. A mesma coisa acontece. A menos que você tenha uma plantação no seu quintal, aquele arroz veio de uma fazenda que pode estar a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Saiu da fazenda em um caminhão, percorreu estradas, chegou a um centro de distribuição e depois foi levado até o supermercado. Esse caminhão usa diesel. E o diesel vem do petróleo. Ou seja, mesmo algo que parece completamente distante de uma guerra, como o arroz que está na sua mesa, na verdade depende diretamente do preço do petróleo no mundo. E isso vale para praticamente tudo: roupa, eletrônicos, comida, produtos de limpeza, material de construção. Tudo precisa de transporte. Tudo precisa de combustível. E quando o petróleo sobe de preço, o efeito acaba aparecendo em toda a economia. Agora entra um detalhe que pouca gente conhece. Existe uma região no planeta que é extremamente importante para o petróleo mundial. Um ponto estratégico por onde passa uma quantidade gigantesca de navios carregados de combustível todos os dias. Esse lugar é um estreito muito pequeno no mapa, mas gigantesco em importância para o planeta inteiro. Ali passam navios carregando petróleo que abastece países do mundo todo. Europa, Ásia, Américas. Muitos desses navios precisam passar exatamente por esse corredor marítimo para levar combustível para o resto do mundo. Agora imagina o seguinte cenário. Se por causa de um conflito militar alguém decide bloquear esse caminho, ou simplesmente ameaça atacar qualquer navio que tente atravessar aquela região. O que acontece? Os navios param de passar. E se os navios param de passar, o petróleo não chega. E quando o petróleo não chega ao mercado, começa um fenômeno muito simples da economia: escassez. Quando algo fica escasso, o preço sobe. Sempre foi assim. Sempre será assim. Se de repente uma parte enorme do petróleo do planeta parar de circular, os países começam a disputar o combustível disponível. E aí começa uma corrida para comprar petróleo de outros fornecedores. Só que esses outros fornecedores sabem exatamente o que está acontecendo. Eles sabem que agora existe menos petróleo disponível no mercado. Então o que acontece? Eles aumentam o preço. E quando o petróleo sobe, tudo começa a subir junto. Gasolina sobe. Diesel sobe. Frete sobe. Logística sobe. E isso começa a se espalhar pela economia inteira. Mas o impacto não para por aí. Porque o petróleo não serve apenas para combustível. Muita gente não sabe disso, mas diversos produtos que fazem parte da nossa rotina também são feitos com derivados de petróleo. Plásticos, PVC, borracha, diversos tipos de embalagem, produtos químicos, cosméticos, até itens de maquiagem utilizam derivados de petróleo na composição. Ou seja, quando o petróleo encarece,
O custo de produção de uma quantidade enorme de produtos também aumenta. Agora pensa no seguinte: um agricultor precisa plantar. Para plantar, ele precisa de fertilizantes. Muitos fertilizantes são produzidos utilizando derivados de petróleo ou gás natural. Se o petróleo sobe, o fertilizante sobe. Se o fertilizante sobe, o custo de plantar sobe. E se o custo de plantar sobe, o produtor precisa vender mais caro para não ter prejuízo. E assim o preço da comida também começa a subir. E não é só isso. Tem outra coisa que pode subir junto com o petróleo: o gás. Muita gente não sabe, mas em muitos lugares do mundo o gás natural é encontrado exatamente nas mesmas regiões onde existe petróleo. Ou seja, quando existe um problema no fornecimento de petróleo, muitas vezes o fornecimento de gás também é afetado. E aí começa outro efeito em cadeia. O gás é utilizado em diversas indústrias. É utilizado para geração de energia. É utilizado em equipamentos industriais. E também é utilizado dentro da nossa própria casa. Se o gás fica mais caro, isso pode impactar desde o preço do botijão até o custo de funcionamento de várias empresas. E quando as empresas pagam mais caro para produzir, esse custo acaba chegando até o consumidor. Ou seja, até você. Mas tem outro efeito que muita gente nem imagina que pode acontecer: a conta de energia. E é exatamente sobre isso que a gente precisa falar agora, porque existe um detalhe no sistema de energia que pode fazer a conta de luz subir muito mais rápido do que as pessoas imaginam. E isso tem tudo a ver com o que pode acontecer no mundo nos próximos meses. Porque muita gente acredita que a energia elétrica não tem relação nenhuma com petróleo ou com guerra internacional. Afinal, aqui no Brasil a maior parte da nossa energia vem de hidrelétricas, que funcionam com a força da água. E isso é verdade. Grande parte da energia que chega na nossa casa é produzida por usinas hidrelétricas. Só que existe um detalhe muito importante nesse sistema que pouca gente conhece. As hidrelétricas dependem de chuva. Se os reservatórios estão cheios, tudo funciona bem. A água passa pelas turbinas, gera energia e abastece o país inteiro. Mas quando chove pouco e os reservatórios começam a baixar, o país precisa recorrer a outro tipo de usina para continuar produzindo energia. E é aí que entram as termoelétricas. Essas usinas funcionam de forma diferente. Elas geram energia queimando combustível. Pode ser óleo, diesel, gás ou outros derivados. Ou seja, elas dependem diretamente de combustível. Agora imagina o cenário que a gente estava falando antes. Se o petróleo sobe de preço no mundo, o diesel sobe. Se o diesel sobe, produzir energia nas termoelétricas fica mais caro. E quando produzir energia fica mais caro, a conta chega para alguém. E normalmente esse alguém é o consumidor. Talvez você já tenha visto na sua conta de luz algo chamado bandeira tarifária. Bandeira verde. Bandeira amarela. Bandeira vermelha. Essas bandeiras existem exatamente para indicar quando a produção de energia está ficando mais cara. Quando o sistema precisa usar mais termoelétricas, o custo sobe e a conta aumenta. Ou seja, mesmo uma guerra acontecendo do outro lado do planeta pode acabar impactando diretamente a sua conta de luz. Agora soma tudo o que a gente falou até aqui. Combustível mais caro. Transporte mais caro. Produção mais cara. Energia mais cara. E isso começa a pressionar toda a economia. Mas ainda tem mais um fator extremamente importante que entra nessa história: o dólar. Quando existe uma crise global, investidores do mundo inteiro começam a ficar inseguros. Ninguém gosta de incerteza. Ninguém gosta de risco. E quando o mundo entra em um período de instabilidade, acontece um movimento muito comum no mercado financeiro. As pessoas tiram dinheiro de lugares considerados mais arriscados e levam esse dinheiro para lugares considerados mais seguros. E entre todos os países do planeta, existe um lugar que muitos investidores enxergam como um dos destinos mais seguros para o dinheiro: os Estados Unidos. Isso acontece por um motivo simples. É a maior economia do mundo. Tem um dos mercados financeiros mais fortes do planeta. E tem uma capacidade enorme de atrair capital quando existe medo ou crise global. Então imagina o seguinte cenário: investidores que estavam com dinheiro em países emergentes começam a tirar esse dinheiro e enviar para investimentos considerados mais seguros. Muitas vezes isso significa comprar títulos da dívida do governo americano. Esses títulos funcionam de forma parecida com o Tesouro Direto que existe aqui no Brasil. Basicamente você empresta dinheiro para o governo e em troca recebe juros. Agora pensa em outra coisa. Uma guerra custa absurdamente caro. Não estamos falando de milhões. Estamos falando de bilhões e até trilhões. Manter soldados, equipamentos, tecnologia militar, sistemas de defesa, navios, aviões e toda a estrutura necessária para um conflito moderno exige uma quantidade gigantesca de dinheiro. E quando um governo precisa de muito dinheiro,
ele precisa encontrar formas de captar esse dinheiro. Uma das formas mais comuns é justamente oferecendo títulos da dívida com juros mais atrativos para investidores. Ou seja, aumentando a taxa de juros. Quando isso acontece, muitos investidores do mundo inteiro passam a enxergar esses títulos como uma oportunidade segura. E aí começa um fluxo gigantesco de capital indo em direção a esses investimentos. Mas para investir nesses títulos, muitas vezes é necessário comprar dólares. E quando muita gente começa a comprar dólar ao mesmo tempo, o preço do dólar tende a subir. Se o dólar sobe, isso impacta diretamente países que dependem de importações. E o Brasil importa muita coisa: equipamentos, tecnologia, componentes eletrônicos, diversos produtos industriais. Se o dólar sobe, tudo que depende de importação fica mais caro. Mas existe um detalhe interessante nesse cenário. O Brasil também é um grande produtor de commodities. Nós produzimos alimentos. Produzimos soja, milho, carne, minério, petróleo e diversos outros recursos que muitos países precisam comprar. Então, em um cenário de crise global, pode acontecer uma situação curiosa. Por um lado, o dólar pode subir e pressionar alguns preços internos. Mas, por outro lado, o Brasil pode exportar mais produtos para o mundo, porque outros países continuam precisando de comida, energia e matéria-prima. E isso pode trazer dinheiro para dentro do país. Ou seja, o impacto final pode variar bastante dependendo de como o cenário internacional evoluir. Agora vamos falar de um ponto que interessa muito para quem investe. Crises sempre assustam as pessoas. Quando o mundo entra em um período de incerteza, muitos investidores entram em pânico. Eles começam a vender ativos rapidamente para tentar proteger o dinheiro. E quando muita gente vende ao mesmo tempo, os preços começam a cair. Ações caem. Fundos imobiliários caem. Criptomoedas caem. Diversos ativos de renda variável acabam sofrendo quedas fortes em momentos de crise. Só que existe uma forma completamente diferente de enxergar esse tipo de situação. Grandes investidores ao longo da história sempre olharam para crises como momentos de oportunidade. Não porque gostam de crises. Não porque gostam de guerra. Mas porque sabem que nesses momentos muitos ativos acabam ficando mais baratos do que deveriam. Quando todo mundo está com medo, muitas pessoas vendem sem pensar muito. E quando isso acontece, quem tem calma e estratégia muitas vezes encontra oportunidades interessantes de compra. Existe até uma frase famosa no mundo dos investimentos que diz para comprar quando existe medo no mercado e vender quando existe euforia. Porque o comportamento das pessoas muitas vezes cria distorções de preço. Quando todos estão desesperados para vender, o preço cai. Quando todos querem comprar, o preço sobe. E quem consegue manter a calma em momentos de turbulência muitas vezes encontra boas oportunidades. Claro que cada pessoa tem um perfil diferente. Algumas preferem segurança. Outras aceitam mais risco em busca de retorno maior. Tem gente que prefere deixar o dinheiro em investimentos mais conservadores. Outras pessoas preferem aproveitar momentos de queda para comprar ativos que acreditam ter potencial no longo prazo. Não existe uma única resposta certa. Tudo depende da estratégia e do perfil de cada um. Mas uma coisa é importante entender. O mundo já passou por diversas crises. Guerras. Crises financeiras. Pandemias. Colapsos econômicos. E mesmo assim a economia global continuou evoluindo ao longo do tempo. Empresas continuaram crescendo. Tecnologias continuaram surgindo. E mercados continuaram se recuperando. Por isso, entender como esses eventos afetam a economia ajuda muito a tomar decisões com mais consciência. E principalmente a não entrar em pânico quando surgem notícias assustadoras. A verdade é que o mundo é extremamente interligado. Uma decisão tomada em um país pode gerar efeitos do outro lado do planeta. E é por isso que mesmo um conflito distante pode acabar afetando preços, investimentos e até o custo de vida aqui no Brasil.